Olá pessoal, vamos seguir com a nossa correção da lista de exercícios sobre operações fundamentais com números naturais. Aqui nós temos a lista de subtração, tá? Nós já estamos agora entrando aqui no exercício 18, onde ele pede para que nós completemos os espaços vazios aqui, tá? Então vamos lá. Ele pede para que nós ou apresentemos a conta ou que nós vamos fazer vamos falar sobre o nosso raciocínio. Fica muito mais simples quando vocês forem fazer essa lista, deixar o cálculo aqui do lado que vocês fizeram, tá? Se por acaso vocês preferirem descrever o que vocês fizeram, pode descrever. Aqui, enquanto eu vou deixando o cálculo aqui do lado, eu vou dizer o que está acontecendo, então já vou descrevendo para vocês, tá? Acho que fica mais simples nós deixarmos o cálculo aqui do que nós escrevermos um texto muito grande sobre o que nós fizemos, tá bom? Então vamos lá. Numa subtração, o subtraendo é 7 e a diferença é 10. Então, o minuendo é o número. Bom, se nós montarmos aqui, a gente acha quem é esse minuendo, tá? Então, primeiro nós temos o subtraendo é 7. O subtraendo é a segunda parte da nossa conta, da nossa operação aqui. A diferença é 10, então eu vou colocar o 10 aqui embaixo. Qual o número que deveria estar aqui em cima? Qual o valor deveria ser? Esse é o nosso minuendo. Então, o que a gente viu nos exercícios anteriores é que quando falta o minuendo, nós podemos fazer o quê? Somar esses dois valores, nós vamos encontrar o minuendo. Então, nós temos 10 mais 7 dá 17. Então, ó, o minuendo é o número 17. Vamos colocar ele aqui e vamos ver, ó. 17. 7 menos 7 dá 0, né? 7 unidades menos 7 unidades dá 0 unidades. Uma dezena menos nenhuma dezena dá uma dezena. Então, tá certinho aqui, ó. Se nós somarmos esses dois aqui de baixo, nós vamos chegar lá no nosso minuendo, tá bem? Então, o número 17 é o nosso resultado que nós estávamos procurando, tá? Então, se você deixar esse cálculo aqui do lado, ou escrever ele aqui assim, ó, um espacinho vazio, menos 7, igual a 10, e a partir daqui vocês calcularem o 17, também é uma boa explicação para o seu raciocínio. Você encontrou a posição do subtraendo, da diferença e viu que o minuendo que estava faltando era esse primeiro valorzinho. Tá bem? Então vamos lá. Letra B. A diferença entre dois números é 1 e o minuendo é 9. Então, o subtraendo é o número... Vamos armar aqui do lado, tá? Vamos armar desse jeitinho aqui de baixo. Então, vamos lá. O minuendo é 9. 9 menos... Ele quer que a gente encontre o subtraendo. Vou colocar um espacinho vazio aqui. Vai ser igual à diferença que ele falou lá no início. Ó, a diferença entre dois números é 1. Tá? Uma coisa que eu estou esquecendo de falar é que ele está sempre citando aqui, ó, subtração, diferença, tá? Então a gente sempre vai usar o símbolozinho aqui da nossa subtração. 9 menos um número é igual a 1. Quando nós temos dessa maneira aqui, ó, em que falta segundo termo aqui, esse segundo valorzinho, a gente pode fazer como? Calcular o primeiro menos a nossa diferença. 9 menos 1 é igual a 8. Vou colocar esse 8 aqui, vamos ver o que acontece. 9 menos 8 é igual a 1. Tá certinho. Então, ó, o subtraendo é o número 8. Ficou correto o cálculo, não ficou? Então, sempre lembrando, se faltar o primeiro, nós podemos somar o minuendo, o subtraendo com a diferença para encontrar o minuendo. Se faltar esse segundo número, o nosso subtraendo, nós podemos fazer o cálculo com minuendo menos essa diferença, menos esse nosso resto aqui, tá? Vai dar no mesmo. Sempre vamos encontrar esses valorizinhos aqui que nós estamos precisando, tá bem? Então vamos lá, letra C. Se a diferença é 0 e o subtraendo é 10,
Então, o minuendo é o número... Isso é bem tranquilo, tá? Eu quero descobrir quem é o minuendo. Vou deixar um espaço vazio, menos o subtraindo é 10, e o resultado é 0. Então, um número menos 10 é igual a 0. Que número é esse? Que se eu tirar 10 unidades, né, ou uma dezena, eu fico com 0 no meu resultado final, na nossa diferença. Nós temos 10 menos 10 igual a 0, tá? Então, vou colocar aqui o nosso resultado 10. Se nós quiséssemos fazer daquela maneira que a gente fez lá em cima, 10 mais 0 dá 10. Então, o nosso 10 é que entraria aqui no nosso espacinho vazio. Tá certo? Letra D. Se o minuendo é 180 e o subtraindo é 10, o valor da diferença é... Bom, isso aqui é bem mais simples, né? Nós podemos montar o nosso cálculo aqui direto, ó. 180 menos 10 vai ser igual a quanto? Ó, unidade com unidade. 0 menos 0 dá 0. Dezena com dezena. 8 menos 1 dá 7. Centena com centena. 1 menos nada, 1. Então, o valor da nossa diferença é 170. Vamos lá para a letra E. A diferença é 7 e o subtraindo é 9. Então, o valor do minuendo é... Minuendo vem primeiro, menos subtraindo, que é 9, igual a diferença, que é 7. Quando falta o primeiro, eu posso somar esse com esse. 9 mais 7 vai dar 16. 16. Se eu colocar lá 16 menos 9, vamos fazer desse jeito aqui agora. Eu tenho 6 unidades, dá para eu retirar 9 unidades de 6? Não, não dá. Então, vou pegar essa dezena aqui, junto com essas unidades, eu tenho 16 unidades para retirar 9 unidades. Então, 16 menos 9, não tenho como fugir desse jeito, eu tenho que contar até chegar lá, tá? Eu tenho que saber como fazer esse cálculo aqui. Então, ó, 16 menos 9. Quantas unidades faltam do 9 para chegar ao 16? São 7 unidades. Tá bem? Isso aqui não tem como a gente fugir, a gente tem que treinar mesmo. O ideal é estudar tabuado, é praticar, tá bom? Aqui na letra F, se o minuendo, o subtraindo e a diferença são iguais, o valor dos 3 corresponde ao número. Como é que seria possível nós termos um número menos ele mesmo e o resultado ser ele de novo? Se eu experimentasse fazer isso com o número 1, 1 menos 1, o resultado é 0. Se eu tentar fazer o 2, 2 menos 2, o resultado também é 0. Sempre que nós temos um cálculo de um número menos ele mesmo, o resultado é 0. Se esse resultado da diferença, né, é igual ao subtraindo e ao minuendo também, quer dizer que todos eles, na verdade, vão ser o número 0. Não tem como a gente conseguir outra alternativa. 0 menos 0 é igual a 0. Tá certo? Vamos lá agora. Letra G. 2 números somam 30. Um deles é 8. Então, o valor do outro corresponde ao número... Bom, se eu sei que 2 números somados dá 30, eu vou botar aqui um espaço vazio, mais um dos números a gente conhece, 8. O outro é 30. O resultado final seria 30. A soma deles é 30. O que a gente poderia fazer? Para a gente calcular esse valorzinho aqui, a gente pode fazer a operação da subtração. Seria fazer o contrário, botar o 30 menos o 8. Passar o 8 lá para o outro lado dessa igualdade, trocando o sinalzinho dele.
30 menos 8 é igual a esse valor que a gente está procurando. 30 menos 8 é igual a 22. Então, esse número corresponde ao 22. Letra H. 3 números somam 80. 2 entre eles somam 52. E um desses é o 18. Então, os números correspondem a... Deixou até um espaço aqui para a gente, ó. 2 números somados, vou colocar aqui um número, mais o 18 é igual a 52. O que eu posso fazer? Passo esse 18 lá para o outro lado, fico com esse resultado, é igual a 52 menos o 18. Eu consigo fazer 52 menos 18, né? 52 menos 18 dá quanto? 2 eu não consigo tirar 8 unidades dele. Então, ó, o que a gente faria? A gente pegaria uma dessa dezena aqui, ó. De 5 dezenas, eu vou agora deixar aqui 4. Uma dessas dezenas eu vou somar essas duas unidades. Então, uma dezena tem 10 unidades, com mais 2 unidades dá 12. 12 tira 8, sobram 4 unidades. E 4 dezenas tira 1, sobram 3 unidades. Então, eu sei que esse primeiro número que a gente está procurando é o 34. 34. Agora, o outro número que a gente está procurando é um número que somado, a soma desses dois números, 34 com 18, está aqui, ó, 34 com 18, nosso resultado já estava aqui, ó, 52, vai ser igual ao 80. Vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui, ó, passo 52 lá para o outro lado. Eu vou ter 80 menos 52. O 80 menos 52 nós conseguimos fazer. 0 não dá para tirar 2, mas se nós fizermos essa estratégia de diminuir uma dezena aqui, e eu vou colocar aqui no lugar desse 0, né, as 10 unidades retiradas da nossa dezena. Então, 10 com mais 0, 10. Então, aqui nós vamos ter 10 unidades menos 2 unidades, dá 8 unidades. 7 dezenas menos 5 dezenas, dá 2 dezenas. Então, esse número é o 28. Pronto, consegui aqui encontrar os dois valores, ó, 34 e 28. Tudo certo? Vamos fazer os dois últimos aqui rapidinho. De um rolo de corda de 40 metros, foram utilizados na primeira vez 6 metros, na segunda vez 10 metros, a mais que na primeira. Então, restam, vamos fazer dois cálculos. 40 nós retiramos 6, 40 menos 6 vão dar 34. E desses 34 metros, nós vamos retirar, ó, na segunda vez, 10 metros a mais que na primeira. Então, usamos 6 mais 10, 16. 34 menos 16, de 4 não dá para tirar 6, nós vamos fazer aquela história, ó. Passa esse 3 dezenas, vou deixar só 2 e passar uma dezena para cá, somando 14. 14 menos 6 vai dar 8, 2 menos 1 vai dar 1. 18 metros. Restam, então, 18 metros. Tá bem? E, por último, 3 irmãos recebem mensalmente a seguinte quantia. O primeiro, 6.000. O segundo, 1.000 a mais do que o primeiro, ou seja, 1.000 a mais do que 6 dá 7.000. E o terceiro, 2.000 a mais que o segundo. Então, 2.000 a mais do que o 7, dá 9.000. Tá? Então, os três juntos recebem mensalmente 6.000, mais 7.000, mais 9.000, que dá um total de quanto? Ó, 6 mais 7, 13, 13 com mais 9. Vou colocar esse monte de zero logo aqui.
13 com mais 9 dá R$ 22.000, tá bem? Então vou parar por aqui para o vídeo poder ser postado lá. Espero que vocês estejam fazendo os exercícios e que estejam compreendendo tudo. Um abraço e até mais.